Importante destacar, primeiramente, a desmistificação do que é o Irã. O Irã é o segundo maior país do Oriente Médio, é uma potência militar regional de expressão mundial, desenvolveu capacidades autóctones e indigenistas de desenvolvimento de tecnologias críticas em função das consequências da Revolução Teocrática Islâmica de 1979. O Irã, em função de tensões geopolíticas decorrentes justamente do conflito com os Estados Unidos, com o Ocidente, em função até das próprias questões principiológicas do regime teocrático, se tornou o país mais sancionado do mundo, até a Rússia, em 2022. Isso levou a embargos de importação de tecnologias críticas, inclusive de dupla utilização, tanto para utilização militar quanto para utilização civil, e em função justamente da guerra Irã-Iraque, a qual o Iraque, fortemente apoiado pelo próprio Ocidente, que depois o veio abandonar. Lembremos dos Mirage F1 franceses, de todos os acessos a tecnologias críticas que o Iraque tinha, inclusive de empresas alemãs, belgas, etc., e também de apoio com a visita de Donald Rumsfeld, então, se não me engano, era secretário de Estado, em 1984, a Saddam Hussein, apoiando o Iraque no esforço de guerra contra o Irã. Vocês veem que a história não é linear, a história ela se modifica. É interessante destacar que o Irã se viu obrigado a explorar o desenvolvimento muito precoce da sua indústria de defesa, justamente para a questão de sobrevivência do país. E já em 1984, o Irã desenvolvia seu primeiro sistema de míssil balístico, já desenvolvia em 1983 o seu primeiro o drone de reconhecimento, que era o Mojaher, e também começou a produzir canibalização dos seus enorme inventário de equipamentos fundamentalmente americanos. Lembrando que o Irã, como o professor Ricardo falou, era uma potência militar do Oriente Médio invejável. O Shah Reza Pahlavi fechou contratos diferenciados de importação de tecnologias críticas em defesa dos Estados Unidos, como o F-14 Tomcat, o F-15 Tiger, o próprio tanque, né? O Chieftain britânico, etc., o M60, o M48, enfim, é uma quantidade muito substancial, justamente como um contraponto aos soviéticos em relação a uma eventual tentativa de invasão da Ásia Central para, no caso, espremer algumas repúblicas que estavam outrora aliadas aos soviéticos, outrora aliadas ao Afeganistão, como o caso do Afeganistão, né? E o Irã, portanto, se viu obrigado a ter que desenvolver, por exemplo, uma tecnologia, primeiro, de canibalização para manutenção e reparos, para manter a disponibilidade da sua infraestrutura militar. E segundo, para ter desenvolvimentos autóctones. Ocorre que, com o fim da guerra do Irã-Iraque em 1988, é interessante perceber que o Irã prosseguiu no seu desenvolvimento de uma capacidade própria da sua indústria de defesa, diferentemente do Iraque, que, embora tivesse uma base industrial de defesa, tinha muitas dificuldades de ter desenvolvimento específico e produzir engenharia reversa. Os iranianos eles se especializaram na prática de engenharia reversa, de diversos equipamentos capturados, inclusive, por parte do Iraque. Consequentemente, nos anos 90, houve uma pacificação do país, um certo avanço, e o Irã aproveitava os alívios dos embargos que ocorria de forma oscilatória para importar tecnologias de duplo sentido e promover cópias ou aperfeiçoamentos dessas tecnologias. É interessante notar, por exemplo, quando o presidente Khatami buscou um maior alinhamento com o Ocidente, ele tinha um perfil mais moderado e liberal no final dos anos 90, e o Rafsanjani também teve uma certa acomodação, embora jamais dos Estados Unidos, mas dos países europeus. É importante destacar que o Irã ele desenvolveu, fundamentalmente, na sua base industrial de defesa, produtos e serviços destinados a estabelecer capacidade de guerra assimétrica, justamente para nivelar a capacidade militar convencional superior dos Estados Unidos e de Israel. E, consequentemente, desenvolveu métodos de condução de guerra vinculados a esses produtos, esses serviços, esses sistemas de armas, a qual nós podemos aqui já começar exemplificando a sua ampla família de drones, os seus sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, que foram aperfeiçoamentos do BM-21 Grad, e a qual eles fizeram o Zilzal, etc., que promoveu grande quantidade de baixas na guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006, e também
tecnologias de radar, de guerra eletrônica, importante isso destacar, inclusive agora produzindo já equipamentos mais avançados como MBT, ou seja, tanques principais de batalha. Só para destacar, para eu passar a palavra para o professor Ricardo, complementando o que ele falou, o Irã é o país no mundo com a terceira maior formação de engenheiros anualmente. Qual o primeiro? Federação Russa. Segundo, os Estados Unidos. Terceiro, o Irã. É importante destacar que a Revolução Teocrática Islâmica, ao contrário do censo, ela fortaleceu muito a ciência e a tecnologia, principalmente na área de ciências exatas e biomédicas, entendeu? No âmbito da humanidade, de forma logicamente direcionada aos interesses do regime. Mas a ênfase na ciência e tecnologia foi muito alta. O Irã ele tinha um índice de analfabetismo muito alto durante a monarquia do Shah Reza Pahlavi. Atualmente, 97% dos iranianos são alfabetizados e é o país que tem o maior índice de universitários no Oriente Médio. Isso aí não é dados de ser pró-Irã, isso são dados contabilizados por diferentes estatísticas, inclusive de think tanks ocidentais. Então o país ele tem uma forte ênfase na ciência e tecnologia, tem muitos institutos de pesquisa e desenvolvimento que trabalham atrelados com a base industrial de defesa, com as indústrias estatais de defesa.